Olá, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E nesse vídeo vamos fazer o tapete mais economia. Por que tapete mais economia? Porque esse tapete é uma versão mais econômica desse tapete rosa e marrom que eu postei há alguns anos atrás. Esse aqui no rosa e marrom eu trabalhei as primeiras voltas fechadas só de pontos altos e depois fui intercalando grupinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntes em todas as outras voltas aqui nas partes retas do tapete. E nesse aqui que nós vamos fazer hoje, eu não trabalhei as voltas iniciais fechadas, eu já comecei com os grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. E vocês podem notar que em uma volta eu fiz os grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes e na volta seguinte eu trabalhei só os intervalos de 2 correntes e um ponto alto. E fui trabalhando assim por todo o tapete aqui na parte reta do tapete. As duas partes ovais eu mantive igual a do primeiro tapete. Mudei um pouquinho o bico, também fiz um pouco mais aberto o bico desse aqui. Então, resumindo, eu substituí muitos pontos altos por correntes. E a gente sabe que o tanto de barbante que eu gasto para trabalhar uma corrente, ele é muito menor do que o tanto de barbante que eu gasto para fazer um ponto alto. Bem, então, trabalhando dessa maneira, eu consegui diminuir bastante a quantidade de barbantes para trabalhar a peça. E eu vou fazer aqui no vídeo esse verde e preto com vocês. E para fazer esse tapete verde, eu gastei aproximadamente 250 gramas do barbante verde e 100 gramas do barbante preto. Os dois fios são número 6 e eu trabalhei com agulha de 3,5 mm. E esses tapetes aqui que vocês estão vendo, eles ficaram com 72 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. Bem, então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. E, se gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito em meu canal, então se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora vamos ao passo a passo. Começo fazendo um cordão de correntes com 45 correntes. Depois de trabalhar as 45 correntes, eu conto aqui voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na quinta corrente, faço um ponto alto. E sigo trabalhando aqui um ponto alto para cada corrente de base até completar um grupo com 5 pontos altos. Bem, então aqui, olha, contando, desde essas correntes que eu voltei atrás, como meu primeiro ponto alto, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, pulo 2 correntes de base. A partir da terceira, eu começo a trabalhar um ponto alto para cada corrente, até construir um grupo com 4 pontos altos. Aqui trabalhei um ponto alto para cada corrente de base e fiz 4 pontos altos. E nós vamos seguir com esse padrão de fazer grupos de 4 pontos altos, separando com 2 correntes, pulando 2 correntes de base e a partir da terceira mais 4 pontos altos. E vamos com esse padrão até fazer o total de 5 grupos de 4 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Bom, então aqui eu vim trabalhando os grupos de 4 pontos altos e fiz 1, 2, 3, 4, 5 grupos com 4 pontos altos. Agora faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base. A partir do terceiro, eu trabalho aqui um grupo com 5 pontos altos. Aqui está o meu grupo com 5 pontos altos. Então, eu fiquei com 5 pontos altos aqui no final, 5 pontos altos no início e no meio aqui fiquei com 5 grupos de
4 pontos altos separados por 2 correntes, pulando 2 de base. Bom, então encerrei aqui a minha primeira volta. Agora, eu vou começar a segunda volta. Então, eu vou usar esse último ponto alto aqui de base para trabalhar o início da minha segunda volta. Eu vou começar pela parte oval. Então, eu passo a agulha por detrás desse último ponto, busco uma linha e trabalho aqui um ponto baixo e mais 2 correntes. Então, esse ponto baixo e essas 2 correntes equivalem um ponto alto para mim. Em seguida, eu laço e trabalho mais 6 pontos altos pegando por detrás desse ponto alto de base. Aqui está a minha parte oval da segunda volta. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos no total. Agora, vamos trabalhar a parte reta. Então, começo a parte reta por esse próximo ponto alto que tem de base. Trabalho um ponto alto sobre ele. Depois desse ponto alto, faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e no próximo faço um ponto alto. Depois do ponto alto, faço 2 correntes, pulo essas 2 correntes de base, venho no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. 2 correntes, pulo 2, no terceiro ponto, um ponto alto. 2 correntes, pulo as 2 correntes de base, no próximo ponto alto, um ponto alto. Bem, então, nós vamos com esse padrão pela volta toda. Vamos construindo esses intervalos de 2 correntes, pulando 2 de base, trabalhando um ponto alto. Então, eu vou fazer aqui a minha parte reta com essa orientação e venho. Trabalhei a parte reta da segunda volta, seguindo o padrão que orientei. Chegando aqui no final, fiz um ponto alto sobre esse ponto alto, 2 correntes, e agora eu vou pular 2 pontos de base. No terceiro, vou trabalhar o último ponto alto da parte reta. Então, aqui eu encerrei a minha parte reta da segunda volta. Restou de base esse último ponto aqui. Nesse ponto, eu vou trabalhar a parte oval do lado de cá. Então, pegando por detrás desse último ponto, eu vou trabalhar o total de 7 pontos altos, igualzinho fiz na parte oval do lado de lá. Bem, então, aqui está a minha parte oval desse lado. Fiz também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, laço, venho no próximo ponto alto e a partir dele, começo a trabalhar a parte reta desse lado com o mesmo padrão que eu fiz do lado de lá. Bem, então, é só isso para trabalhar a segunda volta. Eu vou completar a minha e venho. Trabalhei todo o restante da segunda volta seguindo o padrão que orientei. Depois de trabalhar esse ponto alto, fiz 2 correntes, estou aqui bem no finalzinho da volta. Depois dessas 2 correntes, eu laço, pulo 2 pontos de base, venho aqui no último ponto e trabalho um ponto alto. Depois desse ponto alto, eu venho na segunda corrente que fiz para começar a volta. Então, aqui no início, eu fiz um ponto baixo e 2 correntes. Então, venho na segunda corrente, atravesso pelo meio e faço um ponto baixíssimo e encerro a minha segunda volta. Agora, vamos dar início à terceira volta. Eu vou começar subindo 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Volto no mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar 2 pontos altos para cada ponto de base pelos próximos 2 pontos. Bem, então, usando os 3 primeiros pontos da parte oval na base, eu trabalhei o total de 6 pontos altos. Agora, faço o ponto número 7 no próximo ponto. Então, nesse ponto aqui, eu vou trabalhar apenas um ponto alto. Agora, faço 2 pontos altos para cada um dos próximos 3 pontos altos que eu tenho de base.
Bem, então, usando os 7 pontos da parte oval na base, eu trabalhei o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Bem, então a parte oval da terceira volta será feita com 13 pontos altos distribuídos da maneira que mostrei aqui. Os dois lados serão trabalhados de maneira idêntica. Completou aqui a parte oval, laça, vem nesse próximo ponto, que já é aqui o primeiro da parte reta, e a partir daqui nós vamos começar a trabalhar grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Então, trabalho um ponto alto sobre o ponto alto, 2 pontos altos no próximo intervalo, e mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto. Então, aqui está o primeiro grupo de 4 pontos altos da parte reta da terceira volta. Depois que faz os 4 pontos altos, então é só trabalhar 2 correntes, pular 2 correntes de base. A partir desse próximo ponto alto, trabalha mais 4 pontos altos. Distribuição dos grupos de 4 pontos altos sempre será essa aqui que eu mostrei para vocês no primeiro grupo. Então, vamos fazer um ponto alto sobre o ponto alto, 2 nas correntes e mais um no próximo ponto alto. Completou o grupo, 2 correntes. Pula 2 correntes de base a partir do próximo ponto, mais 4 pontos altos. E vamos assim até totalizar 7 grupos de 4 pontos altos. Vou fazer os meus. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. E encontrei os meus 7 pontos altos que viram aqui a parte oval na base. Sobre esses 7 pontos altos, então, trabalho os 13 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que orientei na parte oval do lado de lá. Vou fazer a minha. Bem, então, aqui está, trabalhei os 13 pontos altos da parte oval desse lado aqui. Agora, trabalho a parte reta do lado de cá, seguindo o mesmo padrão que mostrei aqui. Então, começo por esse próximo ponto alto e a partir daqui eu vou trabalhar os 7 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Vou completar essa volta e venho. Trabalhei todo o restante da minha terceira volta, depois desse último grupo de 4 pontos altos, então fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar a volta. Bem, então agora nós vamos trabalhar a nossa quarta volta. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para esse próximo ponto alto. Depois de caminhar com o baixíssimo, eu vou subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, volto no mesmo local, faço mais um ponto alto. Então, trabalhei 2 pontos altos sobre um único ponto de base. Em seguida, faço 2 correntes. Depois das 2 correntes, pulo um de base, no próximo faço mais 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, faço 2 correntes, pulo um. No próximo, mais 2 pontos altos. E vamos com esse padrão aqui na parte oval, até construir o total de 6 grupos de 2 pontos altos, separados por 2 correntes e pulando um ponto de base. Aqui está. Trabalhei na parte oval da minha quarta volta o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 2 pontos altos, todos separados com 2 correntes e pulando sempre um ponto de base. Então, os dois lados da parte oval serão trabalhados com esse mesmo padrão. Completou aqui o sexto grupo de 2 pontos altos, faz 2 correntes, pula um ponto de base. A partir do próximo, nós vamos começar a trabalhar os intervalinhos fazendo um ponto alto, 2 correntes, pula 2 no próximo, mais um ponto alto. Depois do ponto alto, sempre 2 correntes, pula 2 no próximo, um ponto alto. E nós vamos fazer a parte reta inteirinha com esses intervalos de 2 correntes, pula 2 e um ponto alto. Vou fazer aqui a minha parte reta com essa orientação e venho. Bem, aqui está. Esse é o primeiro ponto da parte reta. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos separados por 2 correntes aqui na parte reta da quarta volta. Depois do ponto alto de número 14, então, faço 2 correntes, pulo um ponto de base. A partir do próximo, eu começo a trabalhar os grupos de 2 pontos altos, separados sempre por 2 correntes,
Pulo um de base, mais 2 pontos altos. E vou trabalhar desse lado na parte oval também, 6 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes, pulando sempre um de base. Vou fazer aqui o meu. Bem, então aqui está, trabalhei a parte oval do lado de cá, igualzinho fiz do outro lado, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 2 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, pulo um de base, a partir daqui, começo a trabalhar a parte reta desse lado com o mesmo padrão que fiz do lado de cá. Então, vou fazer 14 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, pulando sempre 2 pontos de base. Vou completar a quarta volta e venho. Trabalhei todo o restante da quarta volta seguindo o padrão que orientei. Depois do meu ponto alto de número 14, fiz 2 correntes e agora fecho essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Bem, então encerramos aqui a nossa quarta volta, agora vamos trabalhar a quinta volta. Começo a quinta volta subindo 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Venho para o ponto alto à frente, faço aqui 2 pontos altos. Então, a parte oval da quinta volta será trabalhada com 6 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Fez as 2 correntes, vem no próximo grupo, trabalha mais 3 pontos altos, fazendo um ponto alto no primeiro e 2 no segundo. Fez os 3 pontos altos, faz 2 correntes, próximo grupo mais 3 pontos altos. Vou completar aqui minha parte oval e venho. Aqui estão os meus 6 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Agora, eu faço mais 2 correntes e começo a trabalhar a parte reta da quinta volta, fazendo um grupo de 4 pontos altos. Então, pulo essas 2 correntes e a partir desse ponto alto, trabalho 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, faz 2 correntes, pula 2 correntes a partir do próximo ponto alto, mais 4 pontos altos. Então, a parte reta da quinta volta será trabalhada com 7 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Vou fazer aqui a minha parte reta e venho. Aqui está, fiz os 7 grupos de 4 pontos altos da parte reta e encontrei a próxima parte oval. Então, depois desse 7º grupo de 4 pontos, faço 2 correntes e a partir daqui começo a trabalhar os meus 6 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes na parte oval do lado de cá. E assim que eu completar a parte oval, eu vou trabalhar a parte reta do lado de cá com o mesmo padrão que acabei de orientar aqui. Então, é só isso para trabalhar a quinta volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a quinta volta seguindo o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Todas as nossas voltas serão fechadas com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Bom, então agora vamos trabalhar a nossa volta de número 6. Na volta 6, nós vamos fazer 6 grupos com 4 pontos altos na parte oval. Então, é só subir aqui as 3 correntes que vão equivaler ao primeiro ponto alto. Depois, venho para o ponto à frente, trabalho mais um ponto alto. Venho para o último ponto e trabalho 2 pontos altos. Então, aqui na parte oval, será sempre assim. A cada volta que nós formos trabalhando, nós vamos aumentar um ponto alto em cada grupo da parte oval e o nosso aumento sempre será feito no último ponto do grupo de base. Depois de cada grupo, nós sempre trabalhamos 2 correntes de separação. Vamos para o próximo grupo e mais 4 pontos altos. Fez os 4 pontos, 2 correntes. Próximo grupo, mais 4 pontos altos. Vou completar a minha parte oval com essa orientação e venho. Trabalhei os meus 6 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Agora, eu faço 2 correntes e vou iniciar a minha parte reta do lado de cá. E a parte reta da sexta volta será trabalhada com os intervalinhos de um ponto alto, 2 correntes, pula 2 de base. Então, outro padrão que se repete aqui até a volta de número 14. Em uma volta, nós trabalhamos os bloquinhos de 4 pontos altos e na outra, os intervalinhos de um ponto alto, 2 correntes. Bem, então, depois dessas 2 correntes, eu pulo essas 2 correntes de base e a partir daqui começo a trabalhar um ponto alto, 2 correntes,
pulo 2, mais um ponto alto. Ponto alto, faz 2 correntes, pula essas 2 correntes de base e no próximo ponto alto faz um ponto alto. Sempre vamos fazer o total de 14 pontos altos separados por 2 correntes nessas voltas de intervalos. Bem, então, depois que completarmos os 14 pontos altos da parte reta, nós vamos fazer, depois do ponto 14, 2 correntes e 6 grupos de 4 pontos altos na parte oval do lado de cá. Completando a parte oval, então, repete a parte reta desse lado aqui com o mesmo padrão que eu orientei aqui. Outra coisa também que sempre se repete, né? O que a gente faz de um lado da parte oval, a gente repete igualzinho do outro. O que a gente faz de um lado da parte reta, a gente repete a mesma coisa do lado de cá. Bom, então é isso. Eu vou completar o restante da minha sexta volta com essa orientação e venho. Completei a sexta volta com o padrão que orientei. Fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a volta de número 7. Na volta 7, vamos fazer 6 grupos com 5 pontos altos na parte oval. Então, começo com as 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. Trabalho um por um nesses próximos 2 e faço 2 pontos altos aqui no último. Aqui está, trabalhei o meu grupo com 5 pontos altos. Agora é só fazer 2 correntes, vir para o próximo grupo e mais 5 pontos altos. Vou trabalhar aqui a minha parte oval e venho. Depois de completar a parte oval, então eu faço 2 correntes e na volta 7 vou trabalhar os grupinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Então, depois dessas 2 correntes, venho no próximo ponto alto e a partir daqui começo a trabalhar os grupos de 4 pontos altos. Separo sempre com 2 correntes, pulo 2 e mais 4 pontos altos. Bem, então, completando a parte reta desse lado, nós trabalhamos a parte oval do lado de cá com o mesmo padrão que acabei de orientar aqui e depois a parte reta desse lado com os grupinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Então, é só isso para trabalhar a volta de número 7. Vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a volta 7, fechei com um baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a volta de número 8. Na volta 8, faremos o total de 6 grupos com 6 pontos altos na parte oval. Então, sempre começamos com as 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Depois, trabalho um ponto alto para cada ponto até o penúltimo e 2 aqui no último. Trabalhei o meu grupo com 6 pontos altos. Depois de cada grupo de 6 pontos altos, então fazemos 2 correntes e vamos trabalhar mais 6 pontos altos no próximo grupo. Então, vou fazer aqui a minha parte oval e venho. Completando a parte oval, eu faço 2 correntes e venho trabalhar a parte reta. Então, depois dessas 2 correntes, pulo essas 2 de base e a partir desse ponto alto, começo a trabalhar um ponto alto, 2 correntes, pulo 2 e mais um ponto alto. E vamos assim por toda a parte reta. Assim que completar aqui a parte reta, então, nós trabalhamos a parte oval do lado de cá com o mesmo padrão que acabei de orientar aqui e a parte reta do outro lado com esse padrão. Então, é só isso para trabalhar a volta de número 8. Eu vou completar a minha e venho. Completei toda a volta de número 8, agora vamos trabalhar a volta de número 9. Na volta 9, nós vamos fazer 6 grupos com 7 pontos altos na parte oval. Então, a distribuição é sempre a mesma, vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto até o penúltimo e fazer 2 pontos altos aqui no último. E eu começo sempre com as 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Aqui está, fiz o meu grupo com 7 pontos altos, agora faço 2 correntes e mais 7 pontos altos no próximo grupo. Então, vou trabalhar aqui a parte oval da volta 9 e venho. Trabalhei a parte oval, agora vamos trabalhar a parte reta da volta de número 9. Então, depois do último grupo de 7 pontos altos, faço 2 correntes, pulo 2 correntes de base, a partir desse ponto alto,
começo a trabalhar os meus grupos de 4 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Bem, então, é só isso para trabalhar toda a volta de número 9. Vou completar o restante da minha e venho. Completei a volta 9, agora vamos trabalhar a volta de número 10. Na parte oval da volta 10, vamos fazer 6 grupos com 8 pontos altos. A distribuição será sempre a mesma, um por um até o penúltimo e 2 aqui no último. Aqui está, trabalhei os meus 8 pontos altos. Agora é só separar com 2 correntes e trabalhar mais 8 pontos altos. Bem, então é só isso para trabalhar a parte oval da volta 10. Eu vou completar essa parte oval e venho. Completei a minha parte oval. Depois do último grupo, faço 2 correntes. Venho trabalhar a parte reta e aqui na volta 10, a parte reta será feita sempre com 2 correntes, um ponto alto, pula 2 de base. Então, depois dessas 2 correntes, venho no próximo ponto alto e a partir daqui começo um ponto alto, 2 correntes, pulo 2 e mais um ponto alto. Então, é só isso para trabalhar a volta de número 10. Eu vou completar a minha e venho. Completei a volta de número 10, agora vamos trabalhar a volta de número 11. Na volta de número 11, nós vamos fazer grupos com 9 pontos altos aqui na parte oval. Então, a distribuição permanecerá sempre a mesma, um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo e 2 pontos altos aqui no último. Trabalhei os meus 9 pontos altos, agora é só fazer 2 correntes, vir para o próximo grupo e trabalhar aqui mais 9 pontos altos. Então, eu vou completar aqui a parte oval com essa orientação e venho. Completei a parte oval. Aqui, depois do sexto grupo, com 9 pontos altos, eu faço 2 correntes, pulo essas 2 correntes de base. A partir desse ponto alto, começo a trabalhar os grupos de 4 pontos altos da parte reta. E vamos fazer aqui também 7 grupos de 4 pontos altos na parte reta da volta de número 11. Bem, então é só isso para trabalhar a volta 11. Vou completar a minha e venho. Completei a volta de número 11. Agora vamos trabalhar a volta 12. Na volta 12, a parte oval será feita com grupos de 10 pontos altos. Distribuição sempre a mesma, um por um até o penúltimo e 2 aqui no último. Aqui está, trabalhei os meus 10 pontos altos. Agora é só fazer 2 correntes, vir para o próximo grupo e trabalhar mais 10 pontos altos. Então, eu vou completar a parte oval com essa orientação e venho. Trabalhei a parte oval, agora vamos trabalhar a parte reta. Aqui na volta 12, a parte reta será feita com os intervalinhos de 2 correntes e um ponto alto. Então, aqui, depois desse grupo, faço as 2 correntes. Pulo as 2 correntes de base, a partir desse próximo ponto alto, começo a trabalhar um ponto alto, 2 correntes, pulo 2 de base, mais um ponto alto, e assim vamos. Bem, então,
é só isso para trabalhar toda a volta de número 12. Vou completar a minha e venho. Completei a volta de número 12. Agora vamos trabalhar a volta de número 13. Na volta 13, vamos fazer grupos com 11 pontos altos na parte oval. Vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo e 2 aqui no último. Trabalhei os meus 11 pontos altos, agora é só fazer 2 correntes e mais 11 pontos altos no próximo grupo. Então, eu vou completar o restante da parte oval com essa orientação e venho. Completei a parte oval, agora vamos trabalhar a parte reta. Depois desse grupo de 11 pontos altos, faço 2 correntes, pulo essas 2 correntes de base. A partir desse ponto alto, começo a trabalhar os grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Bem, então é só isso para trabalhar toda a volta de número 13. Vou completar a minha e venho. Completei a volta de número 13, agora vamos trabalhar a volta 14. Na volta 14, vamos fazer grupos com 12 pontos altos aqui na parte oval. Sempre trabalhando um ponto para cada ponto até o penúltimo e 2 aqui no último. Trabalhei os 12 pontos altos, agora é só fazer as 2 correntes, vir trabalhar mais 12 pontos altos no próximo grupo. Então, vou completar a parte oval com essa orientação e venho. Trabalhei toda a parte oval, agora eu faço 2 correntes, pulo essas 2 correntes de base. A partir desse próximo ponto alto, começo a trabalhar os intervalos com um ponto alto, 2 correntes, pulo 2 de base, outro ponto alto. Bem, então é só isso para trabalhar a volta de número 14. Eu vou completar a minha e venho. Completei o restante da volta de número 14, encontrando o início, fechei com baixíssimo na terceira corrente, lacei mais uma vez e cortei o barbante verde. Agora, vou trabalhar a volta de número 15 usando o barbante preto. Então, para amarrar aqui o barbante, eu pego em qualquer ponto que eu tenho aqui de base. E a volta 15, ela será fechada só de pontos altos. E nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto que nós temos de base. Então, aqui para começar, eu subo 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto, e sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Quando eu encontrar o intervalo de 2 correntes, sempre vou fazer 2 pontos altos. Então, é só isso para trabalhar a volta de número 15, um ponto alto para cada ponto de base. No final, nós teremos o total de 252 pontos altos. Vou trabalhar a volta 15 com essa orientação e venho. Trabalhei a volta de número 15, fiz os meus 252 pontos altos, em seguida eu lacei mais uma vez e cortei o barbante preto. E agora vou trabalhar a volta 16 usando o verde novamente. Então, olha, para eu começar aqui, eu vou amarrar o verde no primeiro ponto alto que eu tenho da parte reta. Então, aqui o meu último grupo da parte oval, esse ponto aqui no verde, o primeiro ponto da parte reta. Então, eu vou amarrar o meu barbante
no ponto alto que está trabalhado sobre esse ponto alto aqui, que é o primeiro da parte reta. Então, no caso, esse ponto aqui. E depois de amarrar a linha, eu vou puxar aqui para frente, vou subir as 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Eu vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto de base, até fazer um grupo com 4 pontos altos. Aqui está, trabalhei um por um e fiz 4 pontos altos. Agora faço 1, 2, 3, 4 correntes. Depois das 4 correntes, venho na base e pulo 1, 2, 3. A partir do quarto ponto, trabalho mais um grupo com 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, faz 1, 2, 3, 4 correntes, vem na base, pula 1, 2, 3. A partir do quarto ponto, faz mais 4 pontos altos. E nós vamos com esse padrão até construir aqui 6 intervalos, pulando 3 pontos de base. Então, vou fazer aqui até ficar com 6 intervalos, pulando 3 e vem. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos, pulando 3 pontos de base. Depois desse sexto intervalo, pulando 3 de base, eu construí mais 4 pontos altos. Agora, eu faço 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Venho na base e aqui eu estou entrando na parte oval. Então, os intervalos aqui da parte oval serão feitos pulando apenas 2 pontos de base. Então, venho aqui e pulo 1, 2, a partir do terceiro ponto, trabalho mais 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, só fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Depois das 4 correntes, então, vem na base e pula 1, 2. A partir do terceiro, trabalha mais 4 pontos altos. Bem, então, na parte oval, nós vamos trabalhar o total de 14 intervalos, pulando só 2 pontos de base. Então, aqui eu já trabalhei 1, 2 intervalos, pulando 2 pontos, continuo pulando sempre 2 de base, até ficar com o total de 14 intervalos. Assim que completar os 14 intervalos aqui da parte oval, pulando 2, nós vamos estar na parte reta do lado de lá, e lá vamos trabalhar novamente 6 intervalos, pulando 3 pontos de base. Depois que trabalhar os 6 intervalos, pulando 3 lá na parte reta, nós vamos trabalhar a parte oval do lado de lá, com mais 14 intervalos, pulando só 2 aqui de base. Bem, e o restante vai permanecer igual na volta toda, né? São sempre 4 pontos altos e 4 correntes. O que vai variar mesmo aqui são os intervalos, na parte reta com 3 e na parte oval com apenas 2. Bom, então, é só isso para trabalhar a volta de número 16. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta 16 com o padrão que orientei. Depois de trabalhar aqui o último grupo de 4 pontos altos, fiz 4 correntes, pulei 2 de base e encontrei o início. Aqui fechei com um baixíssimo na terceira corrente, lacei mais uma vez e cortei o verde. E agora, vamos trabalhar com o preto novamente. Então, a volta de número 17, nós vamos começar amarrando aqui o barbante em qualquer um desses intervalos de 4 correntes que nós temos de base. Eu amarro o barbante preto bem no início aqui do intervalo de 4 correntes e subo 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Faço mais 3 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei um grupo com 4 pontos altos. Em seguida, faço uma corrente, laço e trabalho mais 4 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo. Bem,
Então, aqui, usando o intervalo de 4 correntes, eu trabalhei 4 pontos altos, uma corrente e mais 4 pontos altos. Em todos os intervalos de 4 correntes que nós temos de base, vamos trabalhar com esse mesmo padrão. Completou aqui esse grupo, direto, laça, sem nenhuma corrente aqui de intervalo, vem no próximo espaço de 4 correntes e aqui trabalha mais 4 pontos altos. Depois desses 4 pontos altos, faz uma corrente e mais 4 pontos altos aqui no mesmo intervalo. Aqui de novo, repetir o mesmo que fiz aqui no primeiro grupo. Agora é só laçar, vir para o próximo intervalo e repetir o padrão. Bem, então, é só isso para trabalhar toda a volta de número 17. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a volta 17 seguindo o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, fechei com um baixíssimo na terceira corrente, em seguida eu cortei a minha linha. Bem, e agora é só esconder essa ponta de linha aqui pelo meio dos pontos, pelo lado do avesso. Depois é estender bem a peça, nós estendemos aqui do meio para fora e chegando aqui na borda, nós apoiamos a mão e pegamos nessa corrente que temos aqui entre os grupos e vamos puxando aqui para fora esses leques para que eles fiquem com esse efeito de sobe e desce aqui e fiquem bem estendidos, bem assentados no chão. E encerramos aqui mais uma peça super econômica, super rápida, super fácil de fazer. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, pois é muito importante eu saber a opinião de vocês a respeito do meu trabalho. E, se você quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas sugestões para você, é só clicar nas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.